No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Ministro da Economia, Paulo Guedes, condiciona a retomada do auxílio emergencial a congelamento de verbas para educação e segurança. O governo federal confirma aval para empresas privadas comprarem vacinas contra a Covid-19 e imunizar funcionários, visando a retomada da economia. Tribunal de Contas da União aponta ilegalidades no uso de recursos do SUS para o fornecimento de cloroquina no tratamento da Covid-19. Líderes religiosos protocolam um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro pela condução do enfrentamento à pandemia. Essas e outras notícias, a edição desta quarta-feira, 27 de janeiro do ano de 2021, do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A caixa de maldades do bolsonarismo apresenta todo dia um absurdo diferente. A nova do governo federal, ou as novas, se dão em torno das medidas para conter os efeitos da Covid-19. Na economia, o ultraliberal Paulo Guedes teve o deboche de condicionar o retorno do auxílio emergencial para a população de baixa renda afetada pela pandemia, aquilo que ele chamou de, abre aspas, aumento automático, fecha aspas, para alguns setores, como a educação, a segurança pública e os salários do funcionalismo. Em uma reunião virtual com investidores estrangeiros ao lado do presidente Jair Bolsonaro, o ministro disse o seguinte, abre aspas, não pode ficar gritando guerra toda hora. Nós temos que ter muito cuidado. Quer criar o auxílio emergencial de novo? Tem que ter muito cuidado, pensar bastante, porque se fizer isso, não pode ter aumento automático de verbas para a educação, para a segurança pública, porque a prioridade passou a ser absoluta para o auxílio, fecha aspas. E ele prosseguiu, abre aspas, pega os episódios de guerra aí e vê se teve aumento de salário durante a guerra, vê se teve dinheiro para a saúde, educação. Não tem. Aqui é a mesma coisa. Se apertar o botão ali, vai ter que travar todo o resto, fecha aspas. Ou seja, mais uma vez fica provado que esse pessoal quer entregar a conta da crise provocada pelo novo coronavírus à própria população, incluindo os servidores públicos. Eles dão com uma mão e retiram com a outra. E na tentativa de se livrar do impeachment, Jair Bolsonaro adotou o discurso alinhado ao seu braço direito. O chefe do executivo autorizou que a iniciativa privada adquira doses das vacinas contra a Covid-19 para imunizar seus trabalhadores e destravar a economia. Eu farei a leitura de uma análise sucinta que o professor Gilberto Maringoni fez a respeito do tema nas suas redes sociais. Ele diz o seguinte, no texto que tem o título Bolsonaro privatiza Programa Nacional de Imunização e atenta contra o Pacto Federativo. Já é um assinte existirem testes privados para diagnóstico da Covid-19. Estamos em meio a uma catástrofe sanitária que envolve potencialmente toda a população. Não pode haver comercialização de um instrumento utilizado para se aferir o desenvolvimento da doença.
Não bastasse isso, vem a segunda etapa. A imunização deixa de ser política pública e, portanto, direito, e passa a ser decisão de grandes empresas privadas. A história de que as corporações querem imunizar seus funcionários e efetuarem uma doação ao Estado é lorota. Agora, os grupos de ricos e não os grupos de risco poderão furar a fila sob a alegação de terem comprado o medicamento. Se o empresariado, que em sua maioria apoia Bolsonaro, quer fazer alguma boa ação, que compre as vacinas e doe a totalidade ao Estado. Caso isso não aconteça, é obrigação do poder público confiscar as doses importadas e distribuí-las nacionalmente via SUS. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc Van der Weyde. Jean-Marc, bom dia! Bom dia, Anderson. Bom dia a todos os ouvintes. E é um prazer estar aqui com vocês nessas conversas sobre a situação do Brasil urgente. Jean-Marc, eu quero te agradecer por novamente você se dispor a conversar aqui conosco no programa. Jean-Marc, o cenário que se coloca no nosso país neste início de ano é completamente desfavorável ao Jair Bolsonaro. A situação grave em que o país se encontra por conta da pandemia, o negacionismo genocida do presidente faz com que tenhamos enormes dificuldades em conseguir insumos e doses das vacinas desenvolvidas até aqui contra a Covid-19. Os panoramas econômico e social caóticos. Tudo isso tem feito com que a pressão em torno do impeachment do ex-capitão aumente. As pesquisas recentes mostraram que a popularidade do presidente despencou. Já tivemos carreadas no último final de semana pedindo a saída do político sem partido do cargo máximo do nosso país. Fato é, Jean-Marc, que já passou da hora de o Jair Bolsonaro deixar a presidência. Como é que você tem visto essas últimas movimentações? Olha, Anderson, essa situação de fato, acho que você descreveu bem, apontam para um acirramento do que vem acontecendo desde a posse,
do homicida, né, do nosso presidente, que eu há muito tempo chamo de Bolsonaro. O fato é que essa situação vai se agravando dia a dia, desde que ele tomou posse, entendi, a situação vai ficando, as manifestações frequentes, de violações da Constituição, de agressões, entendi, à democracia, enfim, tem uma variedade enorme de crimes que ele já cometeu. O espantoso, entende, nesse processo todo, nesses 2 anos, é o quanto ele ainda mantém de apoio. Não o fato de que ele está perdendo apoio, que ele está perdendo significativamente o apoio agora, sobretudo porque acabou a ajuda extraordinária, que foi paga para uma parte dos necessitados do Brasil. Ele ainda mantém, dependendo da pesquisa que você consultar, alguma coisa entre 30% a 35% de suporte, o que é muita coisa para a quantidade de desgraças que ele já provocou. Então, eu acho que há um aumento, uma exacerbação da reação contra ele. Acho que tem setores novos que estão entrando nesses protestos, sobretudo, digamos que a direita mais convencional, descobriu que fez uma péssima aposta, ao apoiar, o Bolsonaro para a presidência, está vendo que o país está indo para a desgraça, está na desgraça, está se afundando, num mar de desgraças, e eles estão com medo de afundar junto. Então você tem agora até movimentos que foram muito ativos no golpe contra a Dilma, né, tipo Vem Pra Rua, e outros, que estão se manifestando, pelo impeachment. Você vê, a grande imprensa que bateu o bumbo para derrubar a Dilma, batendo bumbo agora para a queda de Bolsonaro. Né? Agora, isso tudo é importante, evidentemente, porque ajuda a isolar o criminoso, mas não está sendo suficiente. Acho que uma das razões é o fato de que a pandemia ajuda, por incrível que pareça, ela ajuda o presidente, já que ela paralisa a possibilidade de movimentações populares, para reagir, para pressionar, as instituições, da República, para tomarem uma atitude frente a essa situação, em particular o Congresso. Né? Então, a situação é uma situação que favorece mais, o impeachment, mas o jogo está muito longe de ser ganho. O que mais me chama a atenção, Jean-Marc, é que o Bolsonaro, se tivesse o mínimo de capacidade de entendimento da situação, defendesse medidas rígidas de combate à pandemia, fosse responsável na aquisição de vacinas, garantisse o bem-estar social da população, mantendo o auxílio emergencial, poderia estar navegando em um mar de popularidade que garantiria a ele a reeleição com muita facilidade no ano que vem. Por que você acha que ele não implementou ações nesse sentido, Jean-Marc? Olha, Anderson, o fato é que quando a pandemia se instala, o Bolsonaro reage, com o seu, digamos, seu mais sincero comportamento, que é um instinto de morte. Ele passa a tratar, primeiro menospreza a pandemia, depois ele passa a adotar uma postura que é mais ou menos o seguinte, como se fosse uma guerra, e dizer assim, numa guerra há mortos, há gente que vai morrer. E ele admite que essas mortes são algo como se fosse um efeito colateral inevitável, entendi que, portanto, para manter a economia, que era a escolha que ele fazia para manter a economia atuando, e ele tinha medo da economia desabar com as medidas de controle da pandemia, ele passa a admitir, sim, que morram. Não importa muito se são centenas de milhares ou até milhões, contanto que a economia pudesse funcionar. Foi um erro de cálculo absurdo, mas que corresponde à maneira dele olhar, a maneira inumana, desumana, entende, que ele tem de olhar o povo em geral, as populações, o ser humano. Ele não se incomoda, entende, com ele, admite isso como se fosse assim, como ele falou até, todo mundo vai morrer um dia, entende? Se morrer mais rápido, morreu.
E são velhos, quer dizer, ele pode até ter, ele não faz esse tipo de cálculo, mas certamente o Guedes faz, quer dizer, vamos deixar de pagar um monte de pensões e aposentadorias. Seria até uma certa vantagem do ponto de vista frio da economia. Mas a burrice é não ver que esse não controle desarruma a economia inteira. Quer dizer, entende? Não é o controle que desarruma a economia, é o descontrole que desarruma a economia. Então, eu acho que ele erra, quer dizer, entende, no começo, ele só vê a possível perda do ponto de vista político, entende, não está muito preocupado com qualquer outra coisa, e vai entrando meio por pressão daqui e dali, de vários lados, e reações, as coisas vão acontecendo, ele sabota as medidas de controle da pandemia, quer dizer, assim, absolutamente, digamos assim, de vontade bem definida, quer dizer, entende, dirigida, desprezando, menosprezando, dando exemplos negativos, entende, criando dificuldades, faz tudo possível para que essa postura, digamos, de combate à pandemia, que foi assumida por inimigos dele. Essa é uma outra razão importante. O Dória toma a vanguarda, digamos, do combate à pandemia, assume um papel, quer dizer, entende, importante nesse processo, e ele só vê esse tipo de embate político. Ele passa a viver a luta contra as medidas de combate à pandemia como uma forma de luta contra o Dória, né? E outros que no momento apresentaram-se como defensores da pandemia. E nisso ele vai se afundando. Ele escapa, entende, dos problemas exatamente pelas ações de controle, entende, que foram tomadas apesar dele, né? Fundamentalmente pelo Congresso, sobretudo com as medidas de financiamento, digamos, das pessoas para poderem sobreviver, entende, nesse período com a chamada ajuda extraordinária, ajuda excepcional. Então, eu acho que as razões do Bolsonaro são sempre essas, quer dizer, ele não está pensando nem no bem-estar da população, nem na vida, nem na morte, isso não interessa, quer dizer, a morte é um efeito colateral assumível, quer dizer, aceitável, desde que os interesses dele sejam preservados. Eu acho que essa é a explicação dessa situação, dessa posição assumida pelo Bolsonaro até agora. Agora, Jean-Marc, o Congresso é que não parece estar muito empenhado em tocar o impeachment do Bolsonaro. O Rodrigo Maia disse que é o seu sucessor que deve definir o futuro do presidente. Só que nem o Baleia Rossi, do MDB, muito menos o Arthur Lira, do Progressistas, os dois principais favoritos a ocuparem a presidência da Câmara, devem tocar nesse tema. O próprio Baleia Rossi desconversou sobre o assunto quando foi questionado no programa Roda Viva da TV Cultura na última segunda-feira. No Senado, o Rodrigo Pacheco, do Democratas, tem o apoio do próprio Bolsonaro, ou seja, não fará qualquer tipo de força pelo afastamento. As ruas estão impossibilitadas de promoverem grandes atos por conta justamente da pandemia. O que pode fazer com que essa conjuntura se altere, Jean-Marc, na sua opinião? Anderson, a possibilidade de alterar esse quadro, ela só ocorrerá, essa mudança, se as coisas piorarem muito, o que infelizmente é o que a gente tem que constatar. Quer dizer, o agravamento da situação provocada pela pandemia, sobretudo os escândalos da situação de Manaus, que agora se expande para o resto do Amazonas, chegando a Rondônia, a Roraima, ao Pará, quer dizer, entende? E possivelmente chegará ao resto do país com o tempo. Essa situação que está, digamos, derrubando a popularidade, entende, do Bolsonaro, entende, nas pesquisas, entende, e causando, digamos, embaraços para o presidente, quer dizer, tirando apoios de setores que ele, de certa forma, contou até agora. Em particular, eu já citei isso, a grande imprensa, setores do empresariado. Eu diria que, a essa altura do campeonato, o que eu chamo de donos do PIB já estão decididamente procurando uma maneira, de afastar o energúmeno do poder. Agora, isso não funciona assim, quer dizer, essas coisas têm que operar
dentro, quer dizer, da normalidade democrática, quer dizer, é preciso que o Congresso faça alguma coisa. Existe uma segunda possibilidade, que seria o TCE julgar, quer dizer, o pedido de anulação da eleição da chapa Bolsonaro-Mourão, que está pendurado há 2 anos, mas a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então, na verdade, a dependência é muito grande de como é que o Congresso vai reagir. Esse é um dos piores congressos da história do país. E olha que a gente tem muitos congressos ruins. Entendeu? Nós temos uma situação em que você tem um aumento significativo das bancadas, digamos, mais temáticas, as bancadas da bala, do boi, da Bíblia, entendi, outras bancadas específicas, com gente nova chegando no arraste da votação de direita, puxada pelo Bolsonaro, que são de péssima extração de todo tipo, são gente com interesses muito mesquinhos e particulares, quer dizer, fora a grande quantidade de oportunistas que sempre esteve lá, que é o que se chama grosseiramente de centrão, o que é um péssimo nome, porque aquilo para centrão não tem nada, aquilo é o direitão extremo. Agora, esses são os oportunistas, fundamentalmente. Quer dizer, uma pressão maior, quer dizer, da sociedade, entende, que fará esses deputados e senadores pensarem 2 vezes, que eles não vão querer, como já se usou essa expressão no passado, carregar o féretro, quer dizer, carregar o cadáver até a beira da cova. Quer dizer, eles podem até carregar até a beira da cova, mas não vão se enterrar junto. Quer dizer, então, a possibilidade de uma mudança de posição, como aconteceu, por exemplo, no Congresso que derrubou, que fez o impeachment do Collor, que era um Congresso também horroroso. No entanto, a pressão de opinião pública foi suficiente para virar votos que eram impensáveis naquele momento. E, no entanto, o Collor caiu. Agora, isso é uma possibilidade. A dificuldade é que você apontou, quer dizer, enquanto a pandemia dura, ela inibe um processo de reação de massas. Quer dizer, você tem um processo, na verdade, que é muito mais de manifestações, digamos, na mídia eletrônica, manifestações da imprensa. Você tem, no máximo, uma carreata ou outra, quer dizer, que foram importantes, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa é você botar 5.000 carros circulando, outra coisa é botar 5 milhões de pessoas nas ruas. Quer dizer, o efeito é absolutamente diferente. Então, esse é o impasse em que nós nos encontramos. Quer dizer, há um segundo impasse nisso tudo, é a dificuldade, de você ter uma liderança capaz, quer dizer, de puxar, quer dizer, a opinião nacional. Quer dizer, você ter uma alternativa que se afirme politicamente perante a população como um todo, que aponte, quer dizer, caminhos. Eu acho que isso está faltando de todos os lados. Quer dizer, na verdade, se alguém ainda tem alguma expressão nesse sentido, é o Dória, né? Infelizmente, quer dizer, porque faz parte do mundo da direita que bateu o bumbo para que Bolsonaro subisse, ele sobe na mesma onda, né? Na onda do Bolsodória. Está longe de ser uma alternativa confiável, mas nesse quadro, que nós encontramos, qualquer coisa é melhor do que o que nós temos. Então, mas é muito pouco, ele não tem essa capacidade de liderança, a nível nacional. E a esquerda está se conseguindo não ter um mínimo de expressão, para afirmar coisas essenciais. Acho que tem um programa a ser defendido publicamente, que, na verdade, até me espantou que a gente tenha chegado ao fim da ajuda extraordinária, do financiamento, entre aspas, financiamento da pobreza, sem que o Congresso tentasse manter isso. Quer dizer, muita gente falou, não é importante prorrogar, mas ninguém tomou uma iniciativa, digamos, de propor, quer dizer, não, vamos estender esse negócio, vamos batalhar por isso, vamos nos mobilizar por isso. E essa é uma questão que tocaria tanta gente, que teria um respaldo extraordinário do ponto de vista da população, do ponto de vista da opinião pública. No entanto, isso não aconteceu. Por outro lado, é a questão da vacinação. A vacinação
é uma campanha que tinha que ser assumida politicamente, nacionalmente. Ela ainda está numa fase, num processo em que a população fica meio alheia a esse negócio, as futricas de que se vem a vacina, não vem a vacina, se a vacina é boa, se a vacina é ruim, tem as bobajadas todas que o Bolsonaro fala sobre virar jacaré e outras coisas. Mas não tem uma ofensiva política para defender que eu chamo assim, de revolta da vacina a favor. Quer dizer, acho que a gente precisa de um movimento desse tipo para virar a situação. Você é favorável a essa candidatura da Luísa Erundina à presidência da Câmara, Jean Marc? Nós conversamos com a deputada aqui na última segunda-feira e ela disse estar sofrendo muitas pressões para desistir de lançar a chapa, inclusive dentro do próprio partido. Ela ressaltou aqui a importância de se manter como candidata para trazer à tona temas como o combate às privatizações, às reformas, a volta do auxílio emergencial. Aqueles que defendem o apoio ao Baleia Rossi apostam na estratégia de redução de danos, o mal menor, algo em que Luísa Erundina não acredita. Qual você acha a estratégia mais correta nessa disputa, Jean Marc? Anderson, eu apoio a candidatura da Luísa Erundina e considero que foi um erro capital da esquerda e da centro-esquerda ter embarcado numa negociação de bastidor com a direita, chamemos assim, direita civilizada, se é que a gente pode, se é que isso existe, onde é personificada pelo Maia, pelo Baleia Rossi e outros mais. Quer dizer, o erro principal é o seguinte: eu sou a favor de uma unidade com todo mundo que queira derrubar o Bolsonaro. Isso aí é uma coisa que a gente vai ter que ter claro, porque a gente não é a hora de você ficar cobrando o que foi que você fez no verão passado, o que você fez na eleição passada, o que você fez no golpe de 16. Então, eu estou de acordo, acho que tem que realmente procurar essa unidade. Mas essa unidade você procura, na verdade, através da ação política, não é você tentando montar uma chapa, onde você se compromete, com uma aliança com setores muito conservadores, com um discurso absolutamente gasoso, de grandes linhas, defesa da democracia, não sei o que e tal. Na verdade, você tinha que ter formulado uma proposta de programa. É o que a Erundina falou ali em alguns pontos. Mas, sobretudo, eu acho que nesse momento você não tem que dispersar em 500 direções. Você tinha que fazer um programa de combate à pandemia. Quer dizer, no imediato que você tem aí nesse Congresso, o Congresso tem que assumir uma posição muito mais ofensiva em relação à questão da pandemia, exatamente porque o Executivo faz tudo ao contrário, quer dizer, faz tudo errado. Então você tem que montar um programa em relação a esse tema, quer dizer, propagandeá-lo, quer dizer, e com isso você monta, a melhor maneira de você fazer isso é você ter uma chapa. Evidentemente que essa chapa não tinha a menor chance de ganhar, mas você tinha uma chance de politizar o debate da eleição da mesa. Essa eleição da mesa a população desconhece, ela ignora, que ela não quer saber se o Baleia Rossi é mais isso ou menos aquilo, se o Maia estava em 16 na coisa ou não, quer dizer, se o PT estava ou não engolindo, os traidores de 16, por aí afora. Não interessa, quer dizer, o que interessaria seria um programa que o tocasse naquilo que é mais importante no momento, que é a questão da pandemia, em particular a questão da sobrevivência. Então, o tema que a Erundina levantou, um dos que ela levantou, que eu acho que é apenas de um programa mais amplo que devia ser colocado em relação à questão da pandemia, o tema da ajuda excepcional, da ampliação. Na verdade, eu acho que tinha que ser estendido e ampliado e garantido até o fim da pandemia. Não tem muito como se escapar, você não tem como tomar as medidas necessárias para conter o processo de expansão da pandemia sem você fazer lockdown, sem você botar as pessoas dentro de casa. E para fazer isso você tem não só que dar dinheiro para as pessoas, como tem outras medidas que têm que ser tomadas. Facilitar o acesso das pessoas que têm dificuldade, por exemplo, que moram em lugares mais difíceis, nas periferias, nas favelas, que fosse levado a elas
uma distribuição de cestas, uma distribuição de kits de higiene, de gás de cozinha, enfim, as coisas fundamentais para que elas possam fazer, mesmo que precariamente, um certo nível de isolamento. Porque senão elas são obrigadas a sair, seja por que for, nem que seja para comprar comida, mesmo tendo dinheiro, entendeu? Vão sair porque elas têm que sair. E ao sair, elas acabam evidentemente, nas aglomerações. O ônibus é uma aglomeração, o trem e o metrô são aglomerações importantes, sobretudo porque, da forma mais cruel, por entre as nossas empresas de ônibus, ao ter a possibilidade de reduzir o número de pessoas viajando, eles simplesmente tiram de circulação os ônibus. Então, os ônibus que circulam superlotados. Então, essa é são questões que o Congresso teria que assumir. Quer dizer, votar, quer dizer, um programa de combate à Covid, já que o governo não tem um, quer dizer, toma iniciativa e força as coisas. Criar um comitê de cientistas nacional para assessorar um programa, criar uma comissão nacional que dirija o processo de combate à pandemia com a representação dos entes federados, estados, municípios e governo federal, para, em conjunto, funcionar. Ou seja, uma coisa que não está acontecendo, mas que poderia ser forçada a ser formada por uma ação parlamentar. Então, eu acho que tudo isso era uma coisa que a esquerda e a centro-esquerda deveriam ter como um programa de uma chapa, quer dizer, para politizar o processo da sucessão da mesa. Agora, por que não se fez isso? Eu acho porque eu suspeito, infelizmente, que havia um outro interesse nessa história, que você entende que era o interesse de você negociar ao participar de uma chapa com a direita e a centro-direita. Quer dizer, a esquerda e a centro-esquerda estão disputando espaços dentro do poder da Câmara. Comissões, lugar na mesa, os pequenos poderes que na verdade são secundários nesse momento. Então acho que com isso despolitizou-se esse processo, alienou-se a população, quer dizer, e nós temos um pior dos mundos, porque na verdade está se disputando com o Bolsonaro quem é que pode dar mais vantagens para um bando de gente que não tem proposta, não tem programa, não tem princípios, não tem coisa nenhuma. Entende? Então, a capacidade do governo federal de comprar votos nesse caso é muito maior. Então, você sai derrotado por princípio, é o que está acontecendo. Quer dizer, com as traições explícitas já manifestadas, o Lira já está ganhando, fora as traições enrustidas de negociações que não vêm à luz. Promessas feitas às canetadas para liberação de emendas parlamentares, etc, etc. Então, eu acho que foi um erro estratégico, da esquerda e da centro-esquerda, essa postura em relação à eleição da mesa, e eu apoio a Luiz Erundina. Esse inquérito que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu para que o Supremo Tribunal Federal abrisse contra o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, por conta da sua atuação nessa crise de falta de oxigênio em Manaus, pode de alguma forma respingar no Jair Bolsonaro, Jean-Marc? Está muito claro que o presidente da República é um dos principais responsáveis por mais essa tragédia. Anderson, a minha impressão nesse negócio é que foi tão surpreendente a atitude do Aras, sobretudo depois dele ter feito uma declaração até ameaçadora à democracia, com aquela história de que como é que chama isso? O estado de defesa, o estado de calamidade é a antessala do estado de defesa, de coisas do tipo, e dizer que ele não pode tomar iniciativa em relação a coisa nenhuma, ele de repente toma a iniciativa logo em seguida. Como ele essa altura do campeonato, ele foi nomeado e está mostrando ser, um grande aliado, do Bolsonaro, é possível, bem possível, eu diria até provável, que ele tenha feito isso, em acordo com o próprio Bolsonaro. Bolsonaro achou o seu bode expiatório. Ele está jogando o Pazuello, o bobalhão do Pazuello, para as piranhas, entendeu? De forma a poder se eximir, das suas responsabilidades. Dependerá muito de como for feita essa investigação, esse inquérito,
se isso vai ou não vai respingar no Bolsonaro. Eu acho que é improvável que respingue, porque a Polícia Federal não tem, essa altura do campeonato, mais a mínima autonomia para fazer alguma coisa mais radical. Então eu desconfio que isso não vai, no máximo que vai acontecer vai ser torrar o Pazuello, que aliás já foi mandado para Manaus como se tivesse sido mandado para a Sibéria. Entende? Vai para longe, pô, entende? E fica por lá, pô, entende? Para acabar de se esturricar, entende? Em plena crise da situação do oxigênio de Manaus. Aproveitando que eu citei o Augusto Aras, Jean-Marc, você vê algum risco colocado naquela nota que o Procurador-Geral divulgou na semana passada, falando que o estado de calamidade é a antessala do estado de defesa? O João Batista Damasceno avaliou com uma certa gravidade essa declaração, mas disse que o papel aceita tudo. Você vê chance de o Jair Bolsonaro atentar contra essa democracia mambembe que nós temos? Olha, eu acho que a declaração do Aras, eu acho que sai quase como um ato falho. Deve ser o que, no fundo, ele é uma das hipóteses que ele deve estar trabalhando, mas certamente não foi uma coisa muito conveniente ele ter falado nisso nesse momento. Não tanto pela ameaça do Aras, mas por tudo que é a atitude do Bolsonaro até agora. Eu acho que essa possibilidade de atentar contra a democracia é mais que presente. Eu acho que ela está presente desde o momento que ele foi para o governo. Quer dizer, ele está num constante processo de enfraquecimento das instituições democráticas. Ele já teve muito mais agressivo no ano passado, meados do ano passado, com as mobilizações, as aglomerações na frente do Exército, entende? Os ataques ao Supremo, os ataques ao Congresso, enfim, ele estava agitando, enfim, com a ofensiva dos seus bolsominions na internet, etc. Ele estava preparando alguma coisa que acabou ruindo como um castelo de cartas a partir do momento que o Alexandre de Moraes toma uma ou duas medidas de enfrentamento, desse processo. Bota na cadeia alguns desses agitadores maiores, trava esse processo, obriga, enfim, tem o caso também do Queiroz, que deixou o Bolsonaro muito vulnerável, então ele dá uma recuada. Mas isso não altera aquilo que é o subjacente na cabeça e nas atitudes do Bolsonaro desde sempre. Quer dizer, ele aposta, na sua retaguarda militar, e eu diria que ele não aposta na retaguarda militar da alta oficialidade, ele aposta na retaguarda militar da média e baixa oficialidade, que ele não parou de cultuar desde sempre e continua indo em todo tipo de manifestação, de cerimônia, nos quartéis, onde ele é aclamado aos gritos de mito, mito. Então, eu acho que ele continua cultuando essa base, né, que uma eventual situação em que ele a necessite. Quer dizer, por outro lado, ele continua firme e forte no processo de armar milícia. Entende? Isso disparou pelo país afora, entende? A multiplicação de compra de armas e armas cada vez mais pesadas e maiores quantidades de munição. Quer dizer, ele está, de fato, preparando um outro bloco. Eu não acho que a milícia seja uma força capaz, seja que milícia for, uma força capaz de dar um golpe. Mas ela pode ajudar muito a provocar, quer dizer, ou a cooperar, quer dizer, entende, com um processo golpista. Sobretudo, se você tiver uma ruptura das cadeias de comando. Quer dizer, se uma parte da oficialidade superior, quer dizer, for contra, quer dizer, o processo de golpe, quer dizer, ela vai ter que garantir que ela seja obedecida, né? Mesmo que toda ela seja capaz de ser contra um golpe, a alta oficialidade ser contra um golpe, ela vai ter que ter obediência dos rankings inferiores, quer dizer, da oficialidade abaixo dela. E o Bolsonaro trabalha com isso aí, quer dizer, com uma ruptura da própria autoridade militar. Ele é, na verdade, um subversivo nesse sentido, e ele sempre foi, desde o tempo que ele era tenente, e sempre jogando, e eu acho que ele deve ter um ressentimento grande também contra esses generais. A maneira como ele os trata hoje em dia,
é também uma demonstração. Ele não morre de amores para essa generalada, ele trata eles a pontapés, embora, evidentemente, precise deles. Jean-Marc, nós tivemos a notícia na última segunda-feira do pedido de demissão do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira. Ele era tido como um dos principais articuladores e entusiastas da privatização da empresa, que chegou a ser anunciada em 2017 durante a gestão do Michel Temer. Alguns analistas de mercado estão dizendo que a saída do Wilson da Eletrobras põe fim à estratégia de venda de ativos das estatais imposta pelos ultraliberais do governo. É fato que há resistência à privatização da Eletrobras no Congresso. Mas você concorda com essa tese colocada por alguns comentaristas, inclusive a Miriam Leitão, Jean-Marc? Você acha que o grande capital, em especial o Paulo Guedes, vai abrir mão de ampliar os seus ganhos em um cenário favorável como esse que temos, com uma oposição que não consegue se articular de maneira efetiva para combater esse entreguismo? Sobre a situação do Guedes, eu já de algum tempo eu já tenho recebido de informações da área empresarial, que eu tenho algumas relações de ex-colegas e até parentes, dentro desse setor, de que o Guedes é uma decepção total. Quer dizer, entende? Ele é um falastrão, é um péssimo político, um ministro da Economia tem que fazer política e ele não é capaz de fazer coisa nenhuma. Quer dizer, ele não entregou nada do que prometeu, a não ser a reforma da Previdência, que foi considerada insuficiente pela maior parte dos donos do PIB. E hoje está claro que eles não veem nele, quer dizer, um instrumento interessante, né? Quer dizer, muito menos no Bolsonaro. Como eu já disse antes, eu acho que os donos do PIB hoje em dia têm claro que a manobra não funcionou. Quer dizer, que o posto Ipiranga, né, colocado lá pelo Bolsonaro, que a rigor teria plenos poderes para fazer o que bem entendesse. Então eles estavam um pouco se importando que o Bolsonaro fizesse horrores em outros temas, contanto que eles entregassem um programa neoliberal operante. Não conseguiu. Quer dizer, ele meteu pés pelas mãos na maior parte do tempo. E mais ainda, ele está perdendo espaço cada vez mais, quer dizer, dentro do próprio governo. De modo que eu acho que a possibilidade de você ter um programa de privatizações, que seria a menina dos olhos aí do grande PIB operante, acho que já está claro que não vai ter. Pelo menos não nesse quadro que nós estamos agora. E pior ainda, quer dizer, tem um outro comentário à parte, que é o seguinte: o Centrão está cobrando cada vez, Centrão direitão, /direitão, está cobrando cada vez mais espaço dentro do governo. Então, a pressão em cima do Bolsonaro, que é cada vez mais dependente deles, é que ele comece a substituir generais por políticos ou por pessoas indicadas pelo campo político, que é onde eles vão fazer dinheiro, que é onde eles vão fazer prestígio, onde eles vão angariar apoios, né? Quer dizer, em geral monetários, quer para enriquecer ou para financiar suas campanhas eleitorais. Então, eu acho que o quadro não é um quadro que o empresariado, mesmo no setor financeiro, olhe com tranquilidade, entendeu, o que está acontecendo. E isso é evidente se você for olhar, quer dizer, o que significou, o que significou na economia brasileira esse par de anos, quer dizer, é um processo de desinvestimento enorme, não só de investimento estrangeiro, quer dizer, que está saindo do Brasil como nunca antes, como dos próprios investidores nacionais. Há um quadro de insegurança muito grande. Isso é péssimo para o investimento. O setor financeiro manobra num outro campo, né, no campo da produção física, quer dizer, e tem se dado até bem. Você pode dizer que a Bolsa, com altos e baixos, ela deu ganhos, quer dizer, para os grandes investidores. Os únicos ganhos, talvez, econômicos do país esse tempo todo foi para enriquecer os rentistas, empresas que vivem de investir na Bolsa de forma especulativa. Mas isso ainda assim é pouco. Eu acho que não vejo uma reação de suporte possível desse setor para manter as coisas como estão. Esse ano para eleições presidenciais, Jean-Marc, é de extrema importância para o nosso país.
Mas as nossas esquerdas seguem no marasmo de sempre, pelo menos na minha avaliação. Eu sigo insistindo que não há um movimento sequer em busca da construção de uma chapa que seja capaz de atender às demandas prioritárias para a maioria da população brasileira. Você tem observado alguma tentativa de diálogo entre as lideranças progressistas no sentido de viabilizar uma candidatura para se opor ao ultraliberalismo que tem comandado o nosso país nas últimas décadas, Jean-Marc? Olha, não há nada muito significativo acontecendo nesse sentido. Eu acho que ainda temos um processo de fragmentação de uma oposição de esquerda e de centro-esquerda, quer dizer, com, digamos, idiosincrasias, onde o PT continua cobrando, entende, de vários possíveis aliados, o que eles fizeram ou não fizeram no passado recente ou remoto. Quer dizer, você tem diferenças dentro dos grupos de esquerda que são muito significativas, quer dizer, e tem um processo curioso, quer dizer, que algumas figuras-chave para a construção de qualquer frente, seja para o que for, quer dizer, para o presente ou para o futuro, não estão aparecendo. O Lula assumiu. Quer dizer, não é apenas que ele tenha, sempre tem aquela explicação, a grande mídia não repercute o que o Lula fala. Eu não estou ouvindo ele ter falado nem na grande, nem na pequena, nem na média. Quer dizer, na verdade, tem outros atores dentro do PT se manifestando mais. Quer dizer, você tem uma tentativa de costura, por exemplo, do Tarso Genro, de costurar, quer dizer, entendimentos entre lideranças. Ele está fazendo uma série de lives, entrevistando figuras-chave, da macropolítica brasileira, mas não sai muito disso, não sai muito disso. E eu tenho minhas dúvidas se vai ser possível você construir uma frente de esquerda que não seja, digamos, entre aspas, para usar uma expressão, digamos, literária, no calor das lutas. Eu acho que está tudo muito fragmentado para você conseguir se entender, e muito cheio de ressentimentos, para você conseguir se entender com o papo. Eu acredito que uma mobilização, se a gente consegue lançar um processo de mobilização para a derrubada do Bolsonaro em cima de uma campanha a favor das vacinas, a favor do controle da pandemia, enfim, o que eu já falei antes, um programa centrado na questão chave da pandemia, com todos os seus aspectos fundamentais, nesse processo, você pode começar a criar relações e fazer pontes, quer dizer, entre quem vem, quem não vem, quer dizer, qual é o grau de importância que vão assumir os diferentes lideranças nesse processo. Quer dizer, eu não estou vendo ninguém assumi-lo. Quer dizer, agora, a partir do momento que isso comece a acontecer, é inevitável, sobretudo que eu acho que a situação vai se agravar muito, muito, antes de melhorar. Eu não faço fé que essas vacinas consigam dar conta da explosão que a gente está assistindo. As vacinas estão vindo a conta-gotas, e mesmo quando elas vêm, quer dizer, em outros países onde elas vieram com um pouco mais de velocidade, você não controla a expansão da pandemia, a não ser quando você chega em índices muito altos de vacinação, que é o exemplo de Israel, por exemplo. Eu acho que é o único que tem no mundo nesse momento. Ele botou, sei lá, quase 50% da população vacinada, e os óbitos e casos caíram fortemente. Agora, é um país pequeno e que se preparou para esse tipo de situação, tinha as vacinas, tinha a infraestrutura para distribuição e fez. Agora, aqui, ou mesmo em outros países, Estados Unidos, está o quadro, com todos os recursos que têm os americanos e a quantidade de vacinas que eles têm na mão, a pandemia está a galope. E eles estão aplicando vacina e não estão segurando a barra. A Europa a mesma coisa. Portugal, que tinha tido uma situação absolutamente controlada na primeira onda da Covid o ano passado, e foi um exemplo na Europa inteira, explodiu agora, está completamente descontrolado. E segundo amigos meus que moram em Portugal, diz que isso não teve outra razão a não ser o fato de que as pessoas relaxaram. Quer dizer, tanto as autoridades relaxaram as medidas de controle, como a população relaxou, quer dizer, achou que estava segura. E caiu aquela cepa do coronavírus vinda da Inglaterra, que aí pegou que era mais agressiva, pegou que nem um rastilho de pólvora, e eles dançaram. Quer dizer, eles estão agora numa situação bastante difícil. E estão vacinando, quer dizer, ou seja,
Nós não temos a possibilidade, quer dizer, de fazer uma vacinação tão significativa a ponto de controlar o processo da pandemia em muitos meses. Então nós vamos ter ainda uma aceleração das contaminações, das mortes, da falta de oxigênio, com todo a procissão de catástrofes que a gente está assistindo ainda a nível localizado no norte do Brasil, se expandindo para o resto do país. Então, uma luta política em torno do enfrentamento dessa situação vai se tornar cada vez mais o olho do furacão. E é nesse processo de mobilização que a esquerda tem que se afirmar, quer dizer, entende? Inclusive, acho eu, seria muito importante que ela tivesse uma atitude de militância de base, quer dizer, ir para as favelas, ir para as periferias, ajudar a organizar processos de distribuição de cestas, de atendimento de gente, coisas que ONGs estão fazendo, coisas que as igrejas estão fazendo, coisas que até empresas estão fazendo. Então é uma coisa de potencializar esse tipo de ação, por exemplo, nas prefeituras que a esquerda ganhou. Entende? Usar o apoio do serviço público para mobilizar a sociedade, para ajudar, quer dizer, a população. Isso aí é liderança num processo. Quer dizer, ao mesmo tempo você afirma politicamente e você faz um ato concreto, quer dizer, de solidariedade e de cooperação. Eu acho que é nesse contexto de enfrentamento da pandemia que você vai forjar uma aliança para as eleições do ano que vem. Entende? Senão você vai ficar eternamente numa discussão de bastidor, numa discussão entre quatro paredes, onde as pessoas vão se degladiar sobre o que fizeram ou deixaram de fazer, se foram pró-golpe ou não foram pró-golpe, e nós vamos ficar à mercê ou do que o Bolsonaro ainda é capaz de fazer, ou do que um personagem que também não resolve os nossos problemas, tipo Dória. Entende? Que é certamente melhor do que poderia ser o Bolsonaro, mas está muito longe de responder às necessidades, quer dizer, da população e do país. É assim que eu estou vendo esse quadro. Precisamos de ir para a base, ir para a militância, forjar um movimento nacional em torno da questão da pandemia, quer dizer, e nesse processo você ir construindo as alianças para o ano que vem. Jean-Marc, muito obrigado por você novamente estar aqui, dialogando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e mandar também o meu abraço. Anderson, eu que agradeço essa oportunidade, é sempre muito bom conversar com vocês. Eu estou com saudade do tempo que eu fazia isso pessoalmente aí na Rádio Band, com outros parceiros, ou até pelo telefone, todo mundo junto falando. Ficar gravando aqui nesse telefone na minha mão não é exatamente a forma mais inspiradora para você promover esse diálogo. De qualquer forma, peço desculpas pelas dificuldades de expressão aqui aos que não estão me ouvindo, e agradeço muito por entender essa oportunidade. Um grande abraço e bom dia para todos. Conversamos aqui com o ex-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e um dos fundadores do Movimento pela Agricultura Ecológica, Jean-Marc von der Weyde. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu saúdo o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, o SENGE-RJ, e da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF, Felipe Araújo. Felipe Araújo, bom dia. Bom dia, Anderson. Muito obrigado de novo pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nessa trincheira de resistência do povo brasileiro, Faixa Livre. E bom dia também, a todos os internautas e ouvintes que estão nos assistindo. Muito obrigado, Felipe, por você novamente dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Felipe, nós fomos surpreendidos na última segunda-feira pelo anúncio do pedido de demissão do presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira. Ele estava no cargo desde 2016, quando foi nomeado ainda pelo Michel Temer, e deixa a estatal para assumir a presidência da BR Distribuidora. Esse cidadão era um dos principais entusiastas da privatização da estatal, Felipe. Inclusive, essa foi a intenção da sua nomeação lá atrás, de preparar as bases para a venda da Eletrobras. Primeiro eu queria saber como é que você recebe essa notícia da saída do Wilson Ferreira da empresa, Felipe.
Anderson, a gente recebe com bastante positividade, né? A gente está com esse presidente aí desde 2016. 2016, lembro que ele fingia que era a favor de uma empresa estatal forte. Em 2017, ele finalmente, a gente sempre suspeitava disso, nunca confiou naquela cara. E em 2017 ele tira a pele de cordeiro dele, começa a viajar pelo Brasil, pelo mundo, vendendo a nossa empresa. E como se estivesse vendendo pães numa padaria, de maneira vergonhosa. E há muito tempo que a gente queria ver ele fora dessa cadeira. Agora a gente vê também com ressalva, né? A gente se vê colunistas da grande mídia fazendo artigos, fazendo comentários, dizendo que é o final, que é o fim do mundo, etc. A gente vê isso como um claro recado para o mercado, claro recado para o Congresso, forçando uma reação pró-mercado, com a nossa pauta no holofote da vez. Então, a gente vê como positivo esse momento, porque é uma vitória da resistência dos trabalhadores do sistema Eletrobras e de todos os brasileiros que vêm nos apoiando até hoje, principalmente através da campanha Energia não é Mercadoria. Quem ainda não acessou, acesse nossas redes sociais. Energia não é mercadoria. Mas a gente só vai considerar que está vencido essa luta, pelo menos essa batalha, quando esse governo cair. Já era esperado esse anúncio da saída do presidente da Eletrobras, Felipe? Como é que fica o processo de privatização da empresa agora, na sua opinião? Olha, a gente já tinha feito uma leitura a respeito de 2021, se é um ano que podia ser um ano possível do Wilson fazer o seu voo de rapina, né? Mais uma vez, ele que a gente considera ele como sendo uma ave de rapina, né? Em busca de carniça. Ele fez o seu voo, pousou em cima da Eletrobras e vem bicando a gente, vem tirando sangue da gente desde que sentou naquela cadeira. E agora vai dar um outro voo aí para conseguir finalmente aumentar o salário dele, né? Aqui na Eletrobras, ele utilizou vários artifícios para conseguir aumentar o próprio salário, mandou várias propostas para poder aumentar o seu próprio salário lá dentro da governança da Eletrobras. Chegou a sentar em 7 cadeiras, nada mais nada menos que 7 cadeiras de conselho de administração, ganhando adicional por isso em cada uma nas cadeiras que ele sentava, no máximo possível que ele poderia ganhar, contrariando o estatuto da própria Eletrobras, quer dizer, ele presidente, contrariando o estatuto da própria empresa que ele presidia, na sanha de vender a empresa. É uma passagem lamentável, né, dessa pessoa pela nossa empresa. E como que fica a questão da privatização da empresa agora? Ela certamente vai ter um baque agora, se confirmada a saída dele. A gente sabe que tem um período para ele sair, isso pode ser revertido, enfim, a gente vai esperar para dar o adeus e nunca mais volte. Quando ele realmente botar os pés para fora da empresa, vamos benzer a entrada, para que ele realmente nunca mais volte, nenhum dos seus. Mas o processo de privatização, ele consta no projeto de lei, ele está encaminhado no Congresso Nacional, e não é a saída do presidente da Eletrobras que define se a nossa empresa vai ser privatizada ou não. A gente entende que isso é uma vitória importante nesse processo, ajuda a nossa resistência, a nossa luta, mas não é definitivo. A gente tem um presidente da Câmara para ser eleito, um presidente do Senado para ser eleito, e se a gente se nós não nos mantermos na luta firmes e fortes, principalmente durante esse ano 2021, a gente pode ser privatizado, independente de quem sente na cadeira da presidência da Eletrobras. O mais curioso, Felipe, é que o Wilson Ferreira deixa o comando de uma estatal que ele estava empenhado em privatizar, mas encontrava resistência, para assumir uma empresa que recentemente saiu do controle do Estado, que é a BR Distribuidora. Acho que isso diz muito a respeito dos interesses desse cidadão, Felipe. Sim, diz muito. Como eu disse anteriormente, o Wilson é uma ave de rapina.
Ele pousou, fez o seu voo aqui na Eletrobras, pousou, começou a bicar a carniça, trouxe muito prejuízo para nós, dos trabalhadores da empresa, fez reestruturações completamente danosas, sem avaliar absolutamente nada o serviço prestado pela população, colocando nossa manutenção, nossa operação de uma maneira precária, aumentando o risco no sistema interligado nacional, de forma completamente irresponsável, no nosso entendimento, e não por falta de aviso dos sindicatos, das associações e de reclamação dos trabalhadores. Temos vários trabalhadores que já apresentam muitos problemas psicológicos. Nossos atendimentos dos nossos assistentes sociais e psicólogos do corpo interno funcional da empresa está atingindo níveis altíssimos, principalmente nessa pandemia. A gente está tendo pessoas atingindo com sintomas de síndrome de burnout, pegando Covid. A gente tem um total de 17 óbitos por Covid de trabalhadores, é a pior média de todas as estatais e média pior do que a do Brasil. Então, se considerar óbito de total de funcionários e óbito total de população, né, em relação às outras estatais do Brasil, estatais de mesmo porte. Então, a gente vê um modus operandi nele e que a gente sabia que ele estava apostando nesse cenário, indo pro tudo ou nada. Tantas vezes que ele já se alavancou, ele quase caiu uma vez quando o Temer caiu e conseguiu retornar, que ele vinha pro tudo ou nada. E 2021 era a oportunidade dele de sair por cima, né? Ele viu que o governo estava cambaleante, viu que a nossa resistência, como a gente disse na cara dele lá no início, que ele ia conhecer de que material é feito o polvo eletricitário da Eletrobras. A gente já tinha resistido à privatização uma vez, iríamos resistir de novo, e ele pôde carregar esse gosto amargo para o resto da vida dele, por ter decidido enfrentar a gente. E 2021 era a oportunidade dele de sair com um currículo, entre aspas, limpinho, dizendo que reestruturou, que causou economia, e partir para um outro cargo de primeiro escalão aí, provavelmente com os seus contatos aí com outras aves de rapina de outras estatais, para poder voltar a ganhar o que ele sempre quis ganhar em relação ao salário dele, né? Ele sempre quis vários artifícios aqui na empresa, mas nunca conseguiu chegar ao salário que ele sempre quis ganhar aqui na empresa privatizada. É isso. A única coisa que importa para esse cidadão é o seu próprio currículo, independente do que o Brasil vai sofrer, independente do que o Brasil precisa, independente do que o povo brasileiro precisa. Esse é o Wilson. Felipe, o presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, o senhor Rui Schneider, divulgou uma nota onde ele exalta as conquistas do Wilson Ferreira Júnior no comando da estatal, e vocês da ASEF repudiaram de maneira veemente essa mensagem. Eu gostaria que você se posicionasse aqui para os nossos ouvintes a respeito dessa nota do Rui Schneider, por favor. É lamentável, né? Lamentável. Não existe outra palavra. E revoltante. Lamentável e revoltante. O pronunciamento do conselheiro presidente do Conselho de Administração da Eletrobras é a respeito da saída do presidente, do ainda presidente, Wilson Pinto, da presidência da Eletrobras. É muito importante que a gente ressalte, obrigado por levantar essa questão da nota que a associação fez a respeito desse triste episódio, colocando o Wilson como sendo um excelente gestor e tudo mais. Esse senhor chegou em 2016 na nossa empresa mentindo na cara dos empregados. Que excelente gestor é esse que mente na cara dos seus empregados em 2016? Em 2017 tira a fantasia de cordeiro, começa a falar, fazer um discurso completamente oposto, vendido, sem dar satisfação nenhuma para aqueles os quais ele comanda. E não só isso.
Ele, além de fazer isso, ainda chama os empregados de vagabundos, levando uma advertência da Comissão de Ética da Presidência da República. Isso é humilhante. Não é humilhante só para ele, é humilhante para nós ter um presidente desse tipo, desse naipe. Ainda nesses tempos, numa tentativa de controle do Supremo, o Wilson chegou a ocupar nada menos do que 7 cadeiras de conselho de administração ao mesmo tempo. Ele contrariou, inclusive, o próprio estatuto da Eletrobras que ele deveria defender. Inclusive, esse senhor que está sentado na cadeira de presidência do Conselho de Administração, ele é o defensor supremo do estatuto da Eletrobras. E ele rasga elogios àquele que rasgou o estatuto em benefício próprio, no movimento nítido de controle e de aumento da própria renda. Isso é humilhante para ele mesmo, fazer um tipo de comunicação como esse. E revoltante para nós, enquanto empregados, trabalhadores desse sistema, ver um cidadão sentado numa cadeira importante dessa, ficar fazendo esse tipo de comentário que é completamente descolado da realidade. Não foi esse gestor que passou pela Eletrobras. O Wilson forçou a Eletrobras por várias reestruturações no período da gestão, com muitas consultorias contratadas estranhamente por dispensa e inexigibilidade de licitação. Que gestor é esse? Não tem competência de fazer uma licitação? Não pode mostrar quem é que ganha uma licitação? Se a reestruturação é devida, não tem que fazer uma justificativa aberta, transparente para a sociedade? Ele era um gestor de uma empresa pública. Não é gestor de uma SA que ele abriu com um amiguinho na esquina, não. Gestor de uma empresa pública. A tentativa de privatização da Eletrobras ainda é um capítulo à parte, né? A gente viu o presidente, pela primeira vez na história, atuar como lobista. Lobista. Ele deixou a cadeira de presidente, como já disse em várias outras oportunidades, e começou a ser o principal vendedor da empresa. Ele virou um verdadeiro caixeiro viajante nos gabinetes do Congresso Nacional, não só no Congresso Nacional, mas fora do Brasil também, em todas as lives durante a pandemia. Ele só elogiava a empresa para mostrar como era bom as pessoas comprarem a empresa. Esse processo de privatização da Eletrobras, ele é tão absurdo sob esse regente, tão elogiado pelo presidente do Conselho de Administração da Eletrobras, que ele está sob suspeição desde 2018, quando o Senado Federal admitiu uma CPI para investigar os interesses obscuros do processo. Recentemente, o próprio presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, reforçou com todas as letras que o processo está sob suspeição. Tentativa de privatização da Eletrobras para a renovação de uma concessão de uma usina direcionada para acionistas minoritários. Quem não se recorda do episódio vexatório da contratação de uma empresa de comunicação para falar mal da empresa Eletrobras para poder facilitar o processo de privatização. Esta também contratada com dispensa com dispensa de licitação. A gente passa uma pandemia agora com 17 óbitos no força de trabalho por Covid. Essa é uma média pior do que as estatais brasileiras do mesmo porte em funcionamento no Brasil, e é pior do que a média do próprio Brasil. O Wilson, ele deixa um legado de letargia, de redução do protagonismo da Eletrobras no setor elétrico brasileiro. Em tempos de crise, a Eletrobras tem caixa, dívida baixa e saúde financeira para retomar o desenvolvimento do Brasil com seus investimentos. Não optou por esse caminho recentemente por omissão da gestão, por a gente ter um gestor omisso, por ter um gestor mais preocupado em vender a empresa do que dirigir a empresa, em demitir empregados, a treiná-los e a fazê-los com que eles agreguem valor à empresa. Não que precisasse de treinamento, mas a gente tinha uma cultura de treinamento contínuo. É por isso que nossos quadros são tão fortes e referentes no Brasil inteiro. Aliás, fora do Brasil também, diga-se de passagem. Perdemos vários cérebros por conta da gestão desse senhor.
Nós esperamos que o próximo presidente seja de fato um gestor e que não precise ficar recebendo cartinha de amigo que usa cargo de presidente de conselho de administração para poder ficar levantando a bola dele quando ele fala que vai sair. Não diferente de todo o seu percurso como gestor da Eletrobras, ele sai de forma humilhante como um gestor incompetente, não só na ciência da gestão empresarial, como também no seu principal objetivo, que era privatizar a empresa. Ele foi competente até naquele objetivo pelo qual ele foi contratado, em primeiro momento, no governo Temer e mantido no governo Bolsonaro. Ele foi incapaz, ele foi incompetente para fazer aquilo que ele está fazendo e sai com o rabo entre as pernas. É assim que deveria ter sido essa mensagem desse conselheiro. Aliás, deveria constar só isso não. Como presidente do Conselho de Administração, ele deveria dar os parabéns a todos os trabalhadores de todas as empresas do Grupo Eletrobras que resistiram tão bravamente, tanto tempo, em defesa da empresa, da maior empresa de energia da América Latina, pública, e que permanecerá assim durante muito tempo servindo essa nação. Essa deveria ser a mensagem, e não outra. Eu vi alguns analistas dizendo, Felipe, que a saída do Wilson Ferreira do governo põe fim ao caráter liberal da gestão Bolsonaro. Eu te confesso que não levei muita fé nessa afirmação, já que o principal articulador da entrega do Estado Nacional continua lá, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes. Você observa alguma possibilidade de nós termos um freio nessa ideia de se privatizar as nossas estatais? Não podemos esquecer que estamos em um ano pré-eleições presidenciais, Felipe. Não, de forma alguma, né? Como disse anteriormente, a saída dele, esses analistas dizem isso como um chamamento ao mercado. Eles estão provocando uma reação do mercado e provocando uma reação principalmente aí do Congresso Nacional, que é lotado de representantes do mercado, dos empresários, de empresários inclusive, não só de representantes de empresários, mas de empresários. Então, isso é uma jogada que a gente já viu várias vezes acontecer ao longo desse processo e que agora vem com tudo, né? Vem com muita força e que o intuito não é jogar a toalha. O intuito é empurrar o cidadão de volta para o ringue para poder privatizar, com uma última cartada para poder privatizar. 2021 a gente já tinha visto como sendo crítico, né? Do primeiro ano de governo e agora terceiro ano de governo, por não ter eleições, eram anos críticos já avaliados pela nossa coordenação estratégica do Coletivo Nacional dos Eletricitários, e o Wilson saindo, como eu disse, é uma vitória, mas a gente continua firme e forte, muito alerta, e a nossa campanha em resistência contra a privatização da Eletrobras, em defesa do povo brasileiro, do nosso país, continua e continuará até esse governo cair e a gente conseguir recolocar o Brasil no rumo mais progressista. Nós conversamos com você no ano passado, Felipe, a respeito das articulações no Congresso em torno da venda de ativos da Eletrobras. Havia muitos parlamentares que se colocavam contrários a essa possibilidade. E hoje, Felipe, como anda o clima na Câmara e no Senado, que terão eleições para definir novos integrantes das mesas diretoras no dia 1º em torno da privatização da empresa? Com a pandemia, o trabalho junto aos parlamentares, ele ficou mais difícil, claro. A gente teve que se adaptar, como todo mundo teve que se adaptar, mas a gente continua ativo junto aos parlamentares. Nós conseguimos nos adaptar aqui em relação a isso, fazendo grupos de missões, grupos específicos, organizando os trabalhadores virtualmente para que eles entrassem em contato com as pessoas que conhecem também, para poder mandar mensagem para parlamentares que são influenciadores nesse debate. E a gente tem estado especialmente atento a essa movimentação da escolha dos próximos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. A gente tem uma perspectiva aí um pouco mais positiva, vamos dizer assim, pelo menos na expectativa positiva, né? A gente não pode dar nada como certo, mas expectativa positiva no Senado, no caso do presidente
se efetivar o nome do Pacheco, do Rodrigo Pacheco, senador Rodrigo Pacheco, e agora na Câmara dos Deputados. Enfim, os dois nomes não são nomes ideais, mas certamente Arthur Lira é o pior cenário que existe para a gente e para o Brasil como um todo. Então, Baleia Rossi, apesar de todos os pesares que nós todos sabemos, ele se configura num cenário provável mais positivo para a gente. É claro que se fosse para escolher, eu pessoalmente adoraria ver a Erundina candidata eleita, mas em termos de probabilidade a gente vê realmente que os dois nomes fortes é o Baleia Rossi e o Arthur Lira, e entre esses dois nomes com o Baleia Rossi a gente pelo menos enxerga a possibilidade de diálogo, não que seja alguma coisa que ele esteja do nosso lado, nem nada do gênero, mas a gente vê a possibilidade de diálogo que a gente não enxerga com o Arthur Lira. Vão ser momentos realmente decisivos para a nossa luta e que podem anular, por exemplo, uma vitória como a saída do Wilson do cargo da presidência, ou até mesmo fazer com que ele desista e retorne. Esse episódio do apagão que tivemos no Amapá de alguma forma afetou essa percepção dos parlamentares em relação à privatização, Felipe? Certamente, né? Esse episódio do apagão foi um episódio criminoso, um episódio que escancarou. Esse período de pandemia tem escancarado de uma maneira muito, muito intensa todos os problemas do sistema que nós vivemos, do sistema produtivo em que nós vivemos, né? E quais são as evidências que esse caso do Amapá nos coloca? A empresa que foi responsável pelo apagão foi uma empresa privada que estava sendo controlada por um fundo de investimento. Não era nem uma empresa de energia, não eram nem empresários de empresas de energia. Era um fundo de investimento que controlava, um fundo de investimento de risco, que controlava uma empresa que eles compraram numa situação ruim para tentar colocar a empresa para cima e ganhar uma grana em cima. Uma empresa que estava responsável por uma subestação que, se falhasse como falhou, deixava o Amapá inteiro no escuro. É disso que a gente está falando quando a gente fala que o setor elétrico é um setor estratégico. E as pessoas não entendem, acham que é corporativismo, de forma alguma. E é claro que os parlamentares sentiram e muito esse movimento. Apagão, lembro o pessoal do apagão na época do Fernando Henrique Cardoso, que também foi um impacto muito grande e decorrente também de responsabilidades políticas. Lembra o caso lá da Califórnia, nos Estados Unidos, que houve muitos apagões em relação a Enron, que gerou as leis Sarbanes-Oxley, a SOX, e que elegeu Arnold Schwarzenegger lá. O setor elétrico é um setor intrinsecamente conectado com a política de um país, exatamente porque ele está conectado diretamente com o desenvolvimento de uma nação e, portanto, com a sua soberania. É claro que os parlamentares que têm alguma coisa na cabeça entenderam o recado desse evento e estão mais receosos em relação à entrega de um setor tão estratégico. Mudando um pouco de assunto, Felipe, eu gostaria de ouvir a sua análise para esse momento que o país atravessa na política. O Jair Bolsonaro começa o ano muito pressionado. Houve aquele revés do presidente para o João Dória no que diz respeito ao início da vacinação contra a Covid-19 no país. O cenário da nossa economia vai de mal a pior. O desemprego cresce no mesmo ritmo da inflação. Como é que você tem observado esse início de ano na gestão do ex-capitão, Felipe? Olha, esse ano, com essa questão de pandemia, essa questão de pandemia é uma coisa muito delicada, né? É uma tragédia que a gente vive, na verdade. A minha leitura é que a gente tem uma pessoa sentada na cadeira da presidência que está usando a institucionalidade do cargo, empurrando a gente para dentro de um campo de concentração sem grades. E a gente não está percebendo isso. A gente está morrendo. As pessoas estão morrendo sem ar. Estão morrendo longe de suas famílias, sem conseguir ver seus familiares. Não é só uma metáfora com campo de concentração.
a gente está sendo abatido. E isso tem que ter uma resposta no futuro a respeito disso. Isso é um crime. São milhares de crimes, de homicídios sendo cometidos por uma pessoa que foi colocada no cargo maior da nossa nação. E não é só isso. A nossa economia está indo para um caminho, em muitos aspectos, que só vai ter volta daqui a décadas. Então, eu estou gostando muito de ver, é claro, que ele está sendo muito fragilizado no início desse ano. Apesar de fazer a ressalva de que Bolsonaro e Dória são bichos nascidos e chocados do mesmo tipo de ovo. Então não há nada de positivo no Dória quando ele faz esse tipo de movimento. Existe, é claro, algo de positivo quando Bolsonaro sofre um baque desse. Mas não podemos positivar a figura de Dória nessa situação. Ele seria tão danoso para o Brasil quanto o atual presidente. Devido justamente a isso que nós comentamos na pergunta anterior, Felipe, as pressões pelo impeachment do Jair Bolsonaro se ampliaram enormemente. A popularidade do chefe do executivo despencou de dezembro para cá. Já há manifestações nas ruas em forma de carreata exigindo a saída dele do cargo. Qual seria o papel dos sindicatos, dos partidos de esquerda em um cenário como esse, Felipe, de recrudescimento do cerco ao Jair Bolsonaro? O papel dos sindicatos é intensificar a comunicação para a conscientização das pessoas, trabalho de base, as estruturas sindicais. Os sindicatos são organizações que, diferentemente de várias outras, conseguem alcançar de forma transversal a população praticamente inteira, se fizer o trabalho de base, né? E pode ajudar também no debate macro. Nós aqui no Sindicato dos Engenheiros no estado do Rio de Janeiro, nós temos um canal chamado, um projeto chamado SOS Brasil Soberano, onde a gente faz todo o debate de alto nível para dar direcionamento no Brasil. Soberania nacional, a gente fala sobre nacionalismo, fala sobre política, fala sobre segurança, fala sobre engenharia, fala sobre vários aspectos estruturantes para o nosso Brasil, e a gente construir um projeto de nação daqui para frente, para a nossa retomada, para a nossa reestruturação. E ao mesmo tempo nós fazemos várias ações de base, né? Nós podemos citar aqui, nós possuímos representantes no nosso CEN de estudante, na UFRJ, que faz parte de outros grupos também, se associa também às brigadas populares e faz trabalho junto às populações de ocupações. Então, a gente precisa fazer, e a gente também tem, é claro, o trabalho de base junto aos trabalhadores das empresas onde nós estamos presentes e fazemos parte das negociações de acordo coletivo de trabalho. Então, em todos esses aspectos, os sindicatos podem alcançar um contingente imenso de pessoas com mensagens positivas e fazendo com que as pessoas entendam que 2022 precisa mudar. 2022 nós precisamos retomar o rumo, o controle do leme desse navio, e não podemos mais nos iludir que um liberal, seja ele Dória, seja ele Huck, seja ele Bolsonaro, um liberal não vai dar a resposta que nós precisamos para a gente poder crescer e se desenvolver de forma soberana. O X da questão, e as pessoas precisam entender isso, não é na desigualdade, é no sistema produtivo que é a causa. É no sistema que é produtivo que nós vivemos e que é a causa de forma estruturada. É uma premissa que nesse mundo que nós vivemos haja pobreza, haja desigualdade e que isso se acentue cada vez mais conforme o sistema se encontre no seu ponto máximo de eficácia, que é onde a gente se encontra nesse momento. Se a gente não abandonar esse sistema, se a gente não olhar para o Brasil e imaginar um sistema diferente para a gente, e a gente pode criar esse sistema, a gente nunca vai conseguir andar para frente. A gente vai receber golpe atrás de golpe e a gente nunca vai conseguir ser um país soberano. Então essa é a mensagem para 2022. E a gente precisa ter isso em mente. Sindicatos, partidos de esquerda, organizações que lutam contra o racismo, por exemplo, que também é outra coisa muito atrelada ao sistema produtivo que nós vivemos. Ele se inicia calcado, baseado e legitimando a escravidão, não por acaso.
Não podemos esquecer isso, nunca. Então, esse é o papel que nós temos nesse momento, um papel histórico, e que nós não podemos nos furtar dessa responsabilidade. Falando em centrais sindicais, Felipe, está prevista para o dia 1º uma greve dos caminhoneiros em todo o país, que deverá contar com a adesão de outras categorias. Vocês da Eletrobras pretendem aderir a esse movimento? Aliás, você vê capacidade de se organizar uma greve geral a partir dessa articulação, Felipe? Falando dessa questão do 1º de fevereiro, eu vejo com muito bons olhos. Eu tive a oportunidade de receber um convite para essa articulação, mas eu não pude por questões pessoais. Mas eu conheço um companheiro dos eletricitários aqui do Rio de Janeiro que participou dessa articulação. E eu acho que é um momento conjuntural muito bom para ter um movimento desse tipo. Resta saber se a gente vai conseguir fazer essa articulação, porque agora, por conta da pandemia, a pandemia nos traz muita coisa aos olhos, mas também nos traz muita dificuldade de mobilização. Existem algumas categorias que, por óbvio, né, os caminhoneiros não podem fazer home office, mas existem várias categorias que têm maior capacidade de mobilização, que elas estão hoje em dia fazendo o teletrabalho, estão em regime de teletrabalho, o que causa uma dificuldade muito grande para a gente poder fazer uma mobilização efetiva, né, como se fazia há pouco tempo atrás. Algumas categorias como os caminhoneiros, os petroleiros, que tem uma base operacional também muito grande, eles conseguem fazer uma mobilização mais impactante. Nós aqui, eu não estou envolvido diretamente com essa articulação, acho possível que a gente faça essa articulação. Nós já fizemos a articulação atrelada à greve nacional num passado recente, e a gente vai trabalhar para a gente conseguir fazer uma greve ampliada junto com os caminhoneiros no 1º de fevereiro. Vamos trabalhar nesse sentido para ver se a gente consegue organizar nossa base e viabilizar esse movimento. Mas eu particularmente não estou envolvido nesta articulação por conta de outras agendas. Mas acho muito positivo. Felipe, mais uma vez, muito obrigado por esse diálogo que você teve conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um bom dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Anderson, eu que agradeço o convite. É sempre um prazer estar aqui nesse canal falando sobre a situação do setor elétrico brasileiro, nessa nossa brava resistência em defesa da Eletrobras pública e de um serviço de fornecimento, geração, transmissão e fornecimento de eletricidade para o povo brasileiro na quantidade e na qualidade necessária para que a gente possa se desenvolver e viver com qualidade e nos proteger, principalmente nesse momento de pandemia em que a gente tem um completo abandono do Estado federal, né, do Estado brasileiro, da sua população, e que a gente precisa, mais que nunca, de serviços essenciais como energia, água, transporte, segurança, enfim. Nós, aqui no setor elétrico, nós aqui na Eletrobras, no SENGE, no Sindicato de Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, na ASEF, na Associação dos Empregados de Furnas, estaremos sempre vigilantes e sempre empenhados em servir essa nação, em servir a todos e a todas que nos escutam através da rádio, através da internet, mas pedimos também que se engajem nessa luta. Nós estamos aqui na linha de frente, mas nós precisamos cada vez mais pessoas, principalmente agora em 2021, que se engajem nessa luta através dos nossos canais de comunicação, nos procurem nas redes sociais, a campanha Energia Não é Mercadoria, energia que congrega a todos nós, no Coletivo Nacional dos Eletricitários, é onde nós fazemos nossa coordenação de luta, mas também pode procurar a página do Sindicato dos Engenheiros, a página da Associação dos Empregados de Furnas, da Associação dos Empregados de Eletrobras, dos Empregados do CEPEL, podem procurar também a Federação Nacional dos Urbanitários, FNU, Sindicato dos Urbanitários do Distrito Federal, do Rondônia, Amazonas, enfim, somos muitos e muitas organizações dessa resistência e que
estamos precisando da população a qual nós servimos com todo orgulho e empenho, que nos apoie nesse momento, que a gente consiga sobreviver a esse período horrível da história brasileira e que a gente possa entregar ao próximo governo progressista uma empresa pública com empregados públicos empenhados e engajados em servir esse Brasil na sua reconstrução. Muito obrigado. Conversamos aqui com o diretor do Sindicato dos Engenheiros do Estado do Rio de Janeiro, o SENDRJ, e da Associação dos Empregados de Furnas, a ASEF, Felipe Araújo. Como vocês, ouvintes, sabem, o Faixa Livre tem passado por um processo de transição nos últimos tempos, que provocou algumas mudanças e também adaptações às novas tecnologias. Uma delas é justamente a adoção de uma chave Pix, essa nova modalidade de transferência de valores para os ouvintes que desejam contribuir com qualquer quantia para a manutenção do programa. Portanto, para você que já aderiu a essa nova tecnologia, a chave Pix da conta do Faixa Livre é o nosso e-mail, ouvinte@programafaixalivre.com.br. Repetindo, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Para você que faz transferências da maneira tradicional, a nossa conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, no Banco Itaú, agência 1964, conta corrente de número 03004, dígito 1. Repetindo, a agência do Banco Itaú, 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização de depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984-550-0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984-550-0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nessa conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estarão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. Então, repetindo mais uma vez, a nossa chave Pix é ouvinte@programafaixalivre.com.br e a conta corrente da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta de número 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora nós vamos conversar com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, CEPRJ, Gustavo Miranda. Gustavo Miranda, bom dia. Bom dia a todos e todas, ouvintes do programa Faixa Livre. É um prazer participar mais uma vez do debate sobre educação nesse espaço tão importante para a luta dos trabalhadores. Muito obrigado, Gustavo, por você novamente estar aqui conosco no programa. Gustavo, na terça-feira da semana passada, representantes do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação tiveram uma reunião com o presidente da Câmara, o vereador Carlos Caiado, onde vocês apresentaram uma pauta que já havia sido enviada ao prefeito Eduardo Paes. Também estiveram presentes ao encontro os vereadores Tarcísio Mota, do PSOL, Raymond, do PT, Márcio Santos, do PTB e Tânia Bastos, do Republicanos, além da professora Graça Fraga. Primeiro eu gostaria que você falasse a respeito do que foi discutido nessa reunião, quais as principais reivindicações do CEP e como elas foram recebidas pelos vereadores. Você esteve nessa reunião, Gustavo? De fato, foi uma reunião que ocorreu
puxada pelo presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal, com a presença de vários vereadores que participam, né, da Comissão de Educação, e com a presença do presidente da Câmara, Carlos Caiado. A gente apresentou a pauta dos educadores, pauta essa reprimida durante o período em que o Crivella esteve durante a prefeitura, somado aos problemas trazidos pela própria gestão do prefeito Marcelo Crivella. Dessa forma, nós apresentamos a questão, né, da pandemia como prioridade, apresentamos a questão, né, salarial da categoria e estrutural, em 3 eixos que foram, né, levados ao presidente da Câmara para que ele pudesse, de fato, pautar, né, junto aos vereadores. E discutimos questões como o plano de carreira, por exemplo, que durante o próprio governo Eduardo Paes ficou muito aquém da necessidade dos educadores. De fato, foi uma reunião importante, abriu, vamos dizer, o calendário de debate com a Câmara Municipal e que a gente entende que deve ser constante. Obviamente, a gente pediu que o presidente da Câmara intermediasse uma reunião, uma audiência com o prefeito Eduardo Paes, para que esses temas do que diz respeito ao executivo se consolidassem. Houve uma resposta positiva dos vereadores, na sua opinião, Gustavo? Eles apontaram um caminho para a solução de todas essas questões indicadas por vocês? O que é mais urgente na visão de vocês do CEP? Foi uma reunião que os vereadores também tomaram pé. É verdade que alguns vereadores já conhecem a pauta da educação, a atual situação da rede municipal. O que de fato a gente levou mais em consideração é um momento crítico relacionado à pandemia e os educadores. Nós temos uma leitura de que é necessário vacinar antes do retorno das escolas, e a gente deixou isso claro para os vereadores, tanto quanto para o presidente da Câmara, que era preciso abrir um diálogo com o governo para que o governo garantisse, né, a melhores condições de retorno, e o retorno, obviamente, baseado na vacina. Enquanto não fosse vacinado a comunidade escolar, não era possível retornar. E esse foi o tema. Os vereadores, obviamente, apresentaram as suas questões, né, apontaram no sentido de cooperar nessa pauta, e a gente aguarda essa mediação da Câmara Municipal. E o prefeito Eduardo Paes mostrou-se receptivo às demandas do CEP ou simplesmente ignorou, Gustavo? Como está se dando esse diálogo com o novo prefeito? Apesar do movimento que levou à derrota do Crivella e que desagou, né, na eleição do Eduardo Paes, isso puxado por muitos educadores, obviamente o CEP não tomou posição em relação a isso, apesar de ser muito crítico do governo Crivella. O fato é que a nossa relação com o Eduardo Paes nunca foi uma relação simples, né? Sempre foi uma relação conflituosa. Nós produzimos durante o governo dele a principal greve da educação municipal desde 88, que foi a greve em 2013, na gestão ainda da secretária Cláudia Costin. Foi uma greve grande e foi reprimida de maneira pesada por orientação do PMDB na época do Eduardo Paes. Agora, por causa disso, durante inclusive a campanha, o próprio Eduardo Paes não só não assinou nossa carta compromisso, como nem a recebeu. E isso já indicava para a gente que seria uma relação ainda a ser buscada. A gente aguarda, obviamente, que o governo ele receba o sindicato. Tem uma pauta em comum do sindicato do governo Eduardo Paes, que foi dita por ele próprio, que é priorizar os profissionais de educação na vacina, para que eles pudessem, de fato, retornar, né, às escolas, e as escolas, de fato, abrirem. Mas o governo ainda fica na promessa. Ele não se movimentou a ponto de garantir essa vacinação. Portanto, a gente continua preocupado sobre essa proposta de retorno dia 8 de fevereiro sem a vacinação dos profissionais de educação. Eu gostaria de abordar individualmente, Gustavo, cada uma das pautas que vocês expuseram à administração do município. Primeiro, essa questão da pandemia, da vacinação dos profissionais de educação e do retorno às aulas presenciais. O CEP defende a volta às salas de aula apenas quando houver segurança vacinal de todos, o que ainda está muito longe de acontecer, essa é que é a verdade.
Foi apresentado um plano B pela prefeitura, pelos vereadores. O que será feito neste sentido, Gustavo? Retomando esse tema da vacinação, para a gente não vai retornar às escolas sem vacinar os profissionais de educação. A direção do CEP vai indicar greve, com certeza, caso o governo tente, a fórceps, obrigar os profissionais, muitos deles em condição de grupo de risco, né, de retornarem às salas de aula para se contaminarem. A verdade é essa. Ou sob o risco de se contaminarem. A gente defende uma vacinação ampla, geral e restrita, e que esse seja o elemento que faça com que as pessoas voltem, né? E a gente está dizendo isso para a sociedade. Essa é uma certeza dos profissionais de educação, uma certeza do sindicato. Nós já estamos em diálogo com a Secretaria de Educação, em constantes reuniões, e o que eles falam é de que o governo ele tem estrutura para abrir as escolas e tudo mais, o que não é verdade. Mas uma prefeitura que se mostrou falida não pode ser a prefeitura que vai garantir, né, as condições mínimas de sanitização dos espaços. E hoje, né, o debate sobre EPIs é um debate do passado. Hoje o debate é vacina. Não cabe mais debater álcool gel ou medidor de temperatura, nada do tipo. Hoje o que vale mesmo, o que vai tranquilizar os profissionais de educação para o retorno, um retorno seguro, né, é a vacina. Não adianta voltar e depois ter que fechar novamente ou assumir o risco e depois ter que chorar a morte de profissionais de educação que vão acabar morrendo ao entrarem nas salas de aula sem estrutura, sem circulação diária e acabar, né, falecendo vítima da Covid-19. No que diz respeito ao plano de cargos e salários, Gustavo, outra demanda antiga do CEP, o que é que ficou decidido? Aliás, vocês também cobraram um reajuste salarial, bem como no Vale Transporte, no Vale Refeição e no Bolsa Cultura. Alguma sinalização favorável neste sentido foi feita? O que é que a Prefeitura alega? A questão salarial do município é grave. O prefeito Marcelo Crivella, dos últimos 4 anos, fez um reajuste só, o que cria uma defasagem salarial, uma perda salarial em relação à inflação de mais de 30%, né, para a categoria. Isso, para a gente, é crucial. A categoria está incomodada com essa perda, né, de poder de compra, mas não é só o salário, né? A prefeitura tem uma série de gargalos, como o plano de carreira, que atinge só uma pequena parcela da categoria, que foi o plano de carreira aprovado pelo governo Eduardo Paes. Na época, o governo ele aprova um plano de carreira que só beneficia quem é 40 horas, sendo que só menos 6% da categoria é 40 horas. Todo o resto da categoria está fora do plano de carreira. Mas mais do que isso, a gente nunca teve nosso auxílio de alimentação reajustado. Auxílio de transporte também não recebe reajuste há muito tempo, quase 10 anos. O auxílio de alimentação, quando eu falo que ele nunca foi reajustado, ele é de 2012. Né? Então, é uma situação extremamente grave o que se passa na Prefeitura do Rio, né, o que demonstra que houve uma gestão do governo Eduardo Paes, na época prefeito, e houve uma gestão pior ainda do governo Marcelo Crivella. Então, é óbvio que o plano de carreira e a questão do reajuste foi colocado em pauta. A gente, de fato, entende que não há mais espaço dentro da categoria para que esse ano, por exemplo, não haja um reajuste que recomponha, ou pelo menos comece a recompor a nossa perda salarial e faça justiça com relação aos profissionais que precisam ir para escolas e não podem mais conviver com um auxílio alimentação de apenas R$12, né? Do qual não consegue, né, repor ou pelo menos ajudar a pagar a alimentação do profissional no seu cotidiano. Me parece que uma das demandas mais urgentes fica por conta do drama da falta de pagamento do 13º salário para profissionais do município, bem como o congelamento dos salários que vem provocando uma série de perdas para a categoria. Quando é que eles prometeram pagar o 13º, Gustavo? Se é que houve essa promessa. E o reajuste salarial, é possível que ele ocorra ainda em 2021? Você tem essa esperança? É óbvio que essa questão do 13º foi um tema tratado. A gente, logo que entrou
no tema do reajuste e do plano de cargos e salários, tocou na questão do 13º. Obviamente priorizamos o debate da saúde, mas não se pode dizer que esse não seja um tema fundamental, até porque quem está sem 13º é uma categoria que precisa do seu salário, né, que trabalhou o ano todo para receber justamente o seu salário e não pode pagar pela irresponsabilidade, pela falta de planejamento, né, de um governo, de um prefeito que inclusive está em prisão domiciliar. E a gente cobrou que a nova prefeitura, que prometeu tanta coisa durante a campanha, garantisse um 13º dos profissionais de educação e de todos os servidores do município do Rio. Não houve nenhuma promessa específica, sempre no sentido de que a culpa é do governo passado, de que é preciso ainda tomar pé das contas do município, e isso nos preocupa na medida que muita gente depende, né, do 13º. Agora, Gustavo, na próxima sexta-feira vocês farão uma assembleia da rede estadual. Ela se dará de maneira virtual, não é isso? Como é que os profissionais de educação poderão participar desse encontro e o que será discutido nele? Nessa sexta-feira vamos ter a assembleia da rede estadual, logo depois da rede municipal, no sábado, às 14 horas. Sexta e sábado vai ser um sábado de luta, de organização. Serão as primeiras assembleias do ano que vão indicar, né, como vão desenvolver a luta, né, para o ano de 2021. É óbvio que tem um tema que não acabou, que é a questão da pandemia. E essa questão do retorno, as estratégias para garantir a saúde dos profissionais de educação será o tema prioritário nessa nova assembleia, nessa assembleia de sexta e de sábado. Então, os profissionais busquem informação no site do sindicato, lá está indicando o ícone para as pessoas se inscreverem, para entrarem nas salas, para que possa participar ativamente nesse processo importante do sindicato. Gustavo Miranda, muito obrigado mais uma vez por esse diálogo aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço. Eu agradeço em nome do CEP a oportunidade de apresentar a pauta da categoria nesse momento tão difícil, de tamanha dificuldade para todos os profissionais de educação. Forte abraço. Conversamos aqui com o coordenador do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, o CEPRJ, Gustavo Miranda. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente ligadinhos aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!